Tudo bem com vocês? Tudo bem? Glória a Deus. Estamos aí mais um dia de campanha da família, amém? E que bom vê-los aqui, e que bom saber que vocês estão investindo tempo, né? Que estão aqui para aprender, estão aqui para cada vez mais estar absorvendo algo da parte de Deus, para que a gente possa praticar em nossa família, amém? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Eu sou o pastor Anselmo, da pastora Cristina, daquela linda mulher. Por favor, fique de pé, minha esposa maravilhosa. Fique de pé para que possam te ver. Essa ali é minha esposa. Agradeço muito a Deus por isso. Agradeço a Deus pelos apóstolos. Apóstolo Ingli, apóstola Ingli e Gilberto, pastor Gilberto. Mais um tempinho para a gente se acostumar, né? Pastor Gilberto, apóstolo Ingli e apóstolo Gilberto, né? Que foram grandes pessoas usadas por Deus para ajudar hoje a dizer para vocês que nós temos hoje uma família abençoada. Foi porque Deus colocou eles no nosso caminho e nos ajudou muito a fazer com que a gente aprendesse muitas coisas em relação à família e restaurasse nossa família em 100% mesmo, né? Tanto como casal, como pai, como mãe, né? Nos ensinaram muitas coisas e aprendemos, nos dispomos a aprender. Nós, esse ano, eu e minha esposa, fazeremos 25 anos de casado, né, meu amor? E claro que hoje nós falamos isso com alegria, porque hoje realmente a gente vive momentos muito felizes mesmo assim do nosso matrimônio, do nosso casamento, né? Mas durante um bom tempo não foi assim, né? Eu vou trazer uma breve introdução para vocês entenderem assim o que Deus fez em nossas vidas. E daí eu entro na mensagem para vocês pegarem aquilo que Deus tem para vocês levarem nas suas famílias, amém? Amém? Quando nós nos casamos, eu e a minha esposa, há quase 25 anos atrás, né? Nós éramos novos, eu tinha 18 anos, ia fazer 18 anos e ela tinha 16, ela era novinha, né? A mãe dela teve que emancipar ela para que a gente pudesse casar. E nós éramos muito imaturos, namoramos somente durante um ano e isso não nos trouxe, a gente não tinha muita experiência em casamento, em nada. E também não tínhamos um acompanhamento como essa casa tem, né? Um acompanhamento para casais, um acompanhamento para, né, tem casa de paz, tem, né, pastores que se dedicam a ajudar outras pessoas. E a gente também não frequentava a igreja da forma na qual nos frequentamos. E isso nos trouxe muitos problemas, porque quando nós constituímos a família, nós temos que entender que nós sempre temos que andar com Deus. Nós sempre temos que estar com Deus, né? Porque foi Deus quem inventou a família, foi Ele quem lançou a família. É ou não é? Amém? Amém. Então, desde lá do princípio, quando Deus preparou, quando Deus fez todas as coisas e fez o homem e a mulher, Deus, Ele formou a família. E nós, depois desse tempo de experiência, que para nós no princípio foi muito ruim, né? De várias formas nós não nos entendíamos, de várias formas nós brigávamos e... Enfim, durante acho que uns 7 a 8 anos, né, meu amor? A gente viveu um período assim, de muita briga, de muita contenda. E foi aí então, depois desse longo tempo, não vou entrar em detalhes de tudo que aconteceu, num outro momento a gente fala com mais propriedade, mas depois que a gente chegou na igreja, que a gente trouxe para nós um ponto principal que nós temos que ter em nosso relacionamento, né? Que é nunca
desistir. Quer entender que quando nós assumimos um compromisso com Deus e com a pessoa que está conosco, nós temos que entender que nunca pode ter um ponto final, que há sempre uma solução, que há sempre uma forma de a gente se entender. E isso é uma coisa que nós sempre alimentamos no nosso matrimônio e em nossa casa. Nunca desistir. E nós nunca desistimos. A gente estava brigado, né? A coisa estava feia, né, meu amor? O negócio estava feio, mas feio mesmo. Pensa num casamento feio. Pensaram num casamento feio? Não, o nosso era pior que vocês estão pensando. Era ruim. Né? Daí nós chegamos com a pastora e falamos: pastor, o negócio é assim, assim, assado. E a pastora se propôs a ajudar. A Cris era uma mulher meio braba, ainda é, até hoje, né? Por isso que é boa, né? Por isso que é a melhor mulher do mundo. Mulher boa é braba, gente. Vocês que é solteiro, se for casar, se a mulher for braba, invista nessa aí. São das boas. E eu, um caboclo egoísta, enfim, não era um cara muito... Era carinhoso enquanto namorava, mas daí mudei um pouco depois que casei. Mas, para vocês entenderem, e eu entrar aqui na minha mensagem, que a introdução eu quero trazer isso para vocês, é que nós nunca desistimos de ser felizes, nós nunca desistimos um do outro. E quando a pastora nos acolheu, junto com o pastor Gilberto, durante um bom tempo andaram junto com a gente, e nós com eles, e deixamos ser tratados. Deixamos Deus tratar a gente, que isso é uma outra coisa que a gente tem que fazer. Deixar Deus tratar, deixar Deus fazer a parte dele. E nós deixamos Deus fazer isso em nós. E Deus foi tratando, e nós fomos aprendendo, e nós fomos aprendendo com outras famílias também. Nós víamos o erro de outras pessoas e a gente via que a gente errava do mesmo jeito, e aí a gente ficava com vergonha, e Deus foi tratando a gente, e graças a Deus hoje nós estamos aprendendo ainda muitas coisas, mas aprendemos muito daquilo que Deus tem para cada um de nós, daquilo que Deus tem para a família. Amém? E eu quero trazer para vocês a mensagem que Deus colocou no meu coração. Já tinha essa mensagem preparada já, e quando a pastora me falou, eu só falei com o Espírito Santo, falei: Espírito Santo, é isso mesmo? E ele falou: é isso, mais um pouquinho que eu vou te falando, né? Aí mais algumas coisas ele colocou no meu coração. E o tema da minha mensagem que eu quero trazer para vocês é o valor de uma família. Por que o valor de uma família? Gente, hoje em dia as famílias estão sendo muito desvalorizadas. As coisas hoje em dia, dentro do âmbito familiar, estão sendo desvalorizadas demais. As famílias hoje em dia, elas se formam, casais se formam, e às vezes não demora muito, já estão se separando. O Keitson falou na semana passada. A gente vai fazer um casamento, as pessoas chamam a gente para fazer o casamento, a pastora fala assim: filho, você pode fazer um casamento? A gente vai e faz um casamento, a gente celebra, e a gente ora, e é um momento alegre, né? É um momento bonito, né? As pessoas dizem cada coisa bonita, e faz aquelas cartas amorosas, né? Aqueles textos lindos, é ou não é? Ah, se traz, e ai como eu te amo, a primeira vez que eu te vi, e tal e coisa, né? E não passa muito tempo, daqui a pouco você está ouvindo falar: o fulano está querendo separar, né? Eles já estão se separando, e isso entristece muito a gente. Imagine como não entristece a Deus. Por quê? Porque as pessoas não valorizam, não estão valorizando o verdadeiro amor que Deus tem pelas pessoas, o verdadeiro amor que Deus tem pelas famílias, né? E o que Satanás fez, e faz, e vai continuar fazendo? Ele vai sempre continuar tentando destruir. E se a gente dá margem, né, ou como a gente diz no norte, né, se a gente dá barda, ele vai entrar e vai fazer o rebuliço dele. Desde o princípio, gente, que Deus fez a família, que Deus constituiu a família, Ele já tinha um plano maravilhoso para que as famílias e as pessoas não se perdessem. Quando Ele nos criou, quando Ele criou cada um de nós,
Lá no princípio nós já fomos criados, nós já estávamos no coração de Deus. Ele já tinha um plano elaborado para que, se um dia precisasse, Ele desse o melhor que Ele tivesse. Ele já tinha tudo pronto para que, se um dia nos perdêssemos, Ele daria aquilo que Ele tinha de melhor. E o versículo da minha mensagem é João 3,16. Vocês conhecem? Então, o que diz em João 3,16? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Segura aí um pouco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Ele nos amou, né? Então aqui vem um ponto principal. Quando nós estamos ali, marido e mulher, né, falando os nossos votos lindos e maravilhosos, uma das coisas que a gente diz é o quê? Eu prometo o quê? Eu prometo te amar. É ou não é? Não dizemos? Quem casou já, né? Claro, né? Os solteiros ainda segurem aí para dizer um pouco depois. Mas já peguem aí, pega o código aí, né? Como diz o Pablo Maissal. Pega o código aí. Então, a gente diz o quê? Eu prometo o quê? Eu prometo te amar. Agora presta atenção. Quando essa parte diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus deu o quê? O melhor. É ou não é? Então presta atenção uma coisa, olha para mim. O que Deus falou comigo a respeito desse versículo maravilhoso? Que é um dos maiores significados que a gente pode trazer para o amor de Deus. Que amar é dar. Veja só, Deus amou e Ele deu. Ele deu o quê? O que Ele tinha de melhor. Ele não deu qualquer coisa, Ele deu o seu Filho. Ele deu Jesus Cristo. Ele deu o melhor que Ele tinha. Então, quando nós, marido e esposa, os cônjuges, aqueles que vão ser responsáveis para ser exemplos dos seus filhos, aqueles que os filhos estão de olho para ver como que eu vou ser, o menino olha para o pai e diz, poxa, eu quero ser igual ao meu pai. A filha vai olhar para a mãe e vai se espelhar na mãe. Ele vai dizer o quê? Nós temos que dizer assim, para o marido e a esposa, eles têm que ter isso dentro de si. Eu tenho que ter algo sempre para dar. Porque Deus deu, e eu tenho que ter o quê? O melhor para dar para minha esposa. O melhor para dar para os meus filhos. Hoje em dia nós vemos o quê? As pessoas não estão dando o melhor, eles estão dando o pior. Nas brigas, está sendo o quê? É sempre o pior. Amor, o verdadeiro amor mesmo, ele se doa. O verdadeiro amor de um para o outro, ele é dar o que você tem de melhor, é você se doar. Não é você tirar da pessoa o que ela tem, é você dar, não importando o que a outra pessoa vai te oferecer. Porque veja só, quando Deus deu Jesus no mundo, para nos salvar, o que o mundo tinha? Muitas coisas ruins, como tem hoje, é ou não é? O mundo não tem muitas coisas ruins, mas mesmo tendo as coisas ruins, Ele deu o que Ele tinha de melhor. E às vezes nós vemos que às vezes a outra pessoa, né, o cônjuge, hoje eu quero centralizar um pouco mais entre marido e mulher. Às vezes o cônjuge ele tem umas atitudes ruins, não tem algumas atitudes boas. E nós, ao invés de darmos o melhor que nós temos, a gente também quer fazer o quê? Dar o que é de ruim também. E não é dessa forma, eu tenho que dar o que eu tenho de melhor. Então, se a minha esposa, ela vem, me agride, briga, ou tal, eu tenho que fazer o quê? Ao contrário disso. Nós aprendemos isso lá em casa. Às vezes a minha esposa, ela vem, ela quer falar alguma coisa tal, eu falo, olha, eu não vou falar sobre isso hoje. E às vezes ela insiste, né? Não, mas eu quero falar. Eu falo, não, mas não é o momento hoje. Porque se eu falar hoje, nós vamos brigar. Mas nós vamos conversar.
E daí ela fica se remoendo, né, meu amor? Mas não demora muito, porque você não pode deixar para muito depois. Eu chego, chamo ela e falo assim, então agora vamos conversar. O que aconteceu? É isso, isso e isso. Eu falo, uau, me desculpa então. Me desculpa pelo que eu fiz. Porque amor e perdão, dentro de um relacionamento, dentro de uma família, eles têm que andar junto. Se o amor e o perdão não andar junto, não funciona. Não vai para frente, não se desenvolve. Eu tenho que estar disposto sempre a perdoar. O que eu falei no começo para vocês lá, que eu mencionei? Que a gente nunca vai poder o quê? Desistir. Porque Deus nunca desistiu de nós. Mesmo em um momento que poderia ser um momento ruim, Deus ainda chegou e deu o que Ele tinha de melhor. Ele podia chegar e falar assim, não, vou acabar com a humanidade, eu não quero mais. Mas Ele falou, não, eu os amo e eu vou dar o que eu tenho de melhor para que eu possa salvá-los. E dentro de uma família tem que ser a mesma coisa. Eu não vou poder combater a mesma coisa na mesma altura. Então se ela quer brigar comigo no momento, eu vou falar, opa, peraí, agora não. Ou se ela quiser discutir, ou se a esposa quiser discutir, ou vice-versa, a gente tem que combater com bem. A gente não pode ficar disputando espaço, porque ninguém vai ganhar. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o último a falar, eu tenho que ser o último, eu tenho que falar o que é mais forte. Daí é onde as pessoas às vezes falam o quê? Fala coisa que magoa, fala coisa que entristece. É ou não é? Porque no momento de nervosismo a gente fala aquilo que foge ao nosso controle. É ou não é, gente? Vocês estão aí? Vocês não respondem? Eu vou embora. É ou não é? Aê! Então, eu até babei. Então, nesses momentos a gente quer fazer o quê? Discutir, falar. E quantas vezes eu e minha esposa era assim? Não sei o quê, batia, rebatia. E daqui a pouco um falava aquilo que mais magoava, o outro falava, pronto, você me machucou, não precisa falar mais nada. Aí era onde dava aquela choradeira, né? Não é isso, não é aquilo outro, não é. Gente, não existe algo mais precioso nessa vida, não existe algo de mais valor nessa vida do que você ter uma família feliz, do que você deixar Deus tratar e do que você viver com uma família, um lar, uma casa abençoada, aonde existe uma conexão muito grande entre Deus e o marido, aonde existe uma conexão muito grande entre o marido e a esposa. É preciso. Hoje em dia essas conexões não estão tendo mais. Nós falamos, né, que depois que o casamento acontece, que nós nos tornamos um com a esposa. Não é assim? Mas para se tornar um com a esposa, nós temos que ser um com Deus, porque é Deus que nos transforma em um. E nós temos que ser um com Deus. Porque quando somos um com Deus, nós verdadeiramente vamos ter os atributos de Deus, porque somos a sua imagem, sua semelhança, e vamos ter algumas qualidades de Deus. E eu vou ter de Deus a revelação de quem verdadeiramente é a minha esposa. Porque o amor de Deus, ele vem com muitas coisas interessantes. Ele vem com paciência, né? Não diz lá em Coríntios, o amor é paciente, o amor é bondoso, né? O amor não se ira. É ou não é? Então quando nós somos um com Deus, quando verdadeiramente somos um com Deus, e amamos a Deus e deixamos Deus ser um conosco, nós vamos começar a entender mais a pessoa que está do nosso lado. Nós vamos começar a saber que verdadeiramente o valor que tem a pessoa que está do nosso lado, o valor que tem uma família, o valor que é poder pedir perdão, mesmo que na hora às vezes a pessoa não te perdoa, né? Porque às vezes a gente pede perdão e fala assim, agora não vou te perdoar. Não acontece isso? Me perdoa, agora não. Mas como assim agora não, né? Mas às vezes não é o momento, então espera um pouquinho.
faz um agrado, alguma coisa, e depois deixa acontecer o perdão. Mas o perdão tem que andar junto. O amor tem que andar junto. As coisas de Deus, hoje em dia, as distrações que o mundo tem trazido para tirar a atenção maravilhosa que tem uma família, né? Um celular dentro de casa, uma televisão, quantas coisas que hoje em dia estão sendo distrações. Antigamente eu lembro, quando meu pai era vivo, eu morava com eles, né? A refeição, a comunhão que tinha uma mesa, não tinha esse negócio de ir lá comer no sofá, não. Comia na mesa ali, ó. Era um momento maravilhoso, onde os pais, onde tinha diálogo, onde a gente conversava. E hoje em dia o que acontece? Às vezes tem uma pessoa que está lá na sala, outro lá na cozinha, ou quer levar o prato para o quarto. Lá em casa não, né, amor? Lá em casa a Manu já tentou algumas vezes já. Pegava o pratinho, saía correndo e já, volta aqui. Vamos sentar. TV desligada. Celular desligado, porque é o momento de comunhão. São esses valores que muitas vezes a gente tem deixado se perder por causa de algumas distrações, né? Antigamente o celular ficava onde, gente? O telefone era na sala. É ou não é? O celular, o telefone ficava ali, centralizado, a pessoa atendia ali, você sabia tudo o que acontecia, você sabia tudo o que acontecia com seus filhos. Hoje em dia a gente tem que cuidar. Se os filhos vão um celular para o quarto. A minha esposa, ela é meio onça, ela vigia. Ela fica de olho. A Manu ganhou o celular faz 1 ano, ela sempre quis. Mas faz 1 ano que a Manu ganhou o celular, né? E ela fica olhando direto, para saber exatamente aonde que a Manu tem entrado, com quem ela tem falado, quem são os amigos dela. Porque, gente, não tem esse negócio de estar invadindo espaço, não. Primeiramente porque o espaço da minha casa, quer pagar aluguel, beleza, podemos compartilhar, mas não pagam, né? As crianças pagam aluguel? Não pagam. Os filhos não pagam aluguel. Então, o que acontece? O espaço é meu, vai ser respeitado. E quando a gente começa a colocar isso aí, explicar para os filhos como tem que ser, quando eles começam a crescer, eles vão crescer respeitando isso. Sempre falaram para nós que a gente sempre foi muito rígido com a educação dos nossos filhos, mas não é que a gente sempre foi muito rígido. Né? Antigamente era rígido demais, mas hoje não tem rigidez nenhuma. Não digo em todos, mas em muitos. Houve um afrouxamento na educação aí, a gente vê o que está vendo aí fora, né? E não é fácil. As pessoas que vê o Gabriel, por exemplo, vê o meu filho, aquele pequenininho, fala: nossa, que bonito, que educadinho, né? Nossa, que piá educado, que amorzinho. Mas para educar ele, gente, não foi fácil. Quem conheceu ele, sabe como é que foi a educação dele. Foi difícil. Para a gente poder colocar ele na linha, para poder saber os princípios de Deus na vida dele, né? Sempre na escolinha, aprendendo muita coisa, mas já fez a gente passar cada vergonha que só por Deus. Vou contar uma presepadinha dele. Ele não está aqui? Vou contar. Depois, se ele quiser, ele assista. Mas muita gente falava que que bonitinho, né? Ele estava no mercado uma vez, e daí ele queria um negócio e começou a fazer aquela manha. Sabe aquela manha bonita que criança faz, de pular no chão e dar rodinha, parece que está endemoniado? Mais ou menos aquilo ali. Aí eu peguei, puxei ele delicadamente pelas 2 orelhas, coloquei ele em pé. E o mercado cheio, daí, olha só, gente, ele olhou para mim, todo mundo me olhando, porque ele estava fazendo fervo, e falou assim: você não é meu pai. Eu falei: amor, estou indo para casa, prepara a fogueira que hoje eu vou oferecer ele em sacrifício, porque não dá. Falei: hoje eu vou queimar esse piá.
E vai subir como cheiro maravilhoso para Deus e falar: Deus, recebe aí. E quando chegou em casa, gente, foi educado da forma correta. Aí quando ele ia no caminho, ele ia falando, né? Isso, daí todo mundo ficou me olhando. Todo mundo achou o quê? Esse cara é um pedófilo, alguma coisa, né? Então, naquele momento eu me enchi de alegria, né? Eu falei: meu Deus. Nossa, e ele foi pelo caminho, porque a gente nunca corrigiu os nossos filhos, nem bateu nem nada na frente de ninguém. E eu só olhava para ele, eu falava: em casa nós conversamos. Daí ele ia pelo caminho: eu não quero levar um pau, né? Eu não quero levar um pau. Mas apanhou, gente. Apanhou bonito. Foi glorioso de ver o que aconteceu depois, né? Mas nunca mais ele pulou no chão e nunca mais endemonhou. E sempre me chama de papai e de paizinho. Inclusive ele achou um diminutivo, né? Ele sempre nos chama de paizinho e mãezinha, né? Então, foi aí que começou um trabalho para que isso acontecesse. Mas, gente, o que acontece? Isso é o quê? É valorizar o quê? O que a gente tem que colocar nos nossos filhos. Que eles têm que aprender. Eles têm que aprender, eles têm que ser educados, eles têm que crescer, aprendendo que os valores de Deus têm que ser impostos a eles. Não é escolha quando eles são criança. Não, eles não têm que escolher. Eles têm que saber que em casa existe uma presença de um pai e existe uma presença de uma mãe. E é o detalhe. Kuna falou que os filhos precisam ter o quê? Lembra da primeira mensagem? Como é que é? E a fé, na nossa fé, é explicar para eles e ensinar para eles como que tem que ser um homem e como que tem que ser uma mulher de Deus, desde criança. E quando eles crescerem, eles vão ser bons homens e bons mulheres, como o Gabriel está sendo hoje, como a Manu está se tornando. A correção precisa acontecer, mas não pode ser uma correção igual era antigamente, que os pais davam cacete na gente, era ou não é? E nós nem sabíamos por que apanhava. Parece que os pais falavam assim: eu não tenho o que fazer hoje, vou dar um cacete nessas crianças que é para poder tirar o meu estresse. Hoje eu vou bater neles, né? Vou bater neles hoje, não tenho o que fazer, estou aqui parado, vem aqui que hoje é de dar uma salva. E daí, se você tem 3 irmãos, se apanha um, apanha os outros 2 também pela presepada que o outro fez. Começa a crescer ódio entre irmãos, né? Se alguém tem ódio do irmão, vem no retiro, gente, para a gente acabar com isso aí, não pode, viu? Que sempre tem um arteiro, né? Por exemplo, os meus irmãos gostavam de bater em mim, porque como eu era o caçula e sou, né, ainda. E daí eu era o mais queridinho do papai e da mamãe, né? Eu não tenho culpa de ter nascido por último. E daí era problema, né? Eu apanhava de todos os meus irmãos. Mas já perdoei eles, gente. Graças a Deus. Estão todos perdoados. Então, é preciso a gente fazer o quê? Trazer aquela, vamos dizer assim, aquela seriedade antiga de educação, mas também trazer o que nós aprendemos hoje. Por exemplo, nós nunca corrigimos os nossos filhos sem antes a correção acontecia, né, o puxão de orelha, a sova, né, a varinha cantava, né? Mas depois a gente sentava e dizia que: você sabe por que você apanhou? Por causa disso, disso, disso. Porque Deus não se agrada com isso, com isso, com isso. Por isso que você apanhou. Ontem mesmo eu corrigi minha filha, hoje dentro do carro, né, amor? Era 10 e pouquinho da noite. Ontem a gente estava num momento de oração maravilhoso aqui ontem, né? A pastora adorando aqui no discipulado. Aí era 10 e pouquinho. Ela falou: eu estou com sono, eu quero ir para casa dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo e tal, né? Falei: não, vai esperar. Quando nós chegamos em casa, acabou a oração, não saí antes. Chegamos em casa, vou aproveitar também que ela não está aqui, né? Daí ela não fica com vergonha. Quando nós chegamos em casa, ela foi para tudo quanto é lado, foi dormir meia-noite. Aí pronto, né? Falei: opa,
Olha aí, peguei o código, né? Falei hoje dentro do carro, a hora que a gente estava vindo, eu falei assim, filha, ontem o que você falou para o papai ontem? Era das 10h10 mais ou menos. Ah, porque eu queria vir embora porque eu estava cansado. Falei, que hora que você foi dormir? 00:30. Falei assim, então quer dizer que para ficar adorando a Deus, você estava com sono. Mas para ficar em casa, você podia ficar acordada. Eu falei, olha a inversão de valor. Mas aí eu estava explicando para ela e mostrando para ela que ela já tinha tempo para muitas coisinhas dela, mas o tempo para Deus, que é valioso, ela já estava dando uma desculpa. E é assim que nós educamos os nossos filhos. Ensinando, conversando, tendo diálogo. E isso é preciso ter. Nós precisamos fazer o que o pessoal diz hoje? Perder tempo, né? Quantas pessoas não dão um celular para o seu filho para ele ficar futucando lá só para você não se incomodar? Hoje em dia não é assim? Gente, a gente foi esses dias no shopping. É raro eu ir em shopping porque eu não gosto, mas eu vou porque minha esposa gosta e a gente tem que fazer sacrifício. É ou não é? É ou não é, gente? Porque casamento é sacrificar também. Você não vai fazer o que você sempre gosta, ok? Então acontece, eu não gosto de ir em shopping, mas a minha esposa gosta. Então eu me sacrifico e vou no bendito shopping, né? Ela não gosta de algumas coisas, então ela pega, eu faço algumas coisas que ela também não gosta e ela vem junto comigo, é ou não é? Então a gente vai no shopping, fica vendo aquele monte de coisa, aqueles monte de manequins. Já viram os manequins de shopping? São tudo endemoniado. Vocês já repararam como eles ficam? Fica assim, ó, vem, né? Eles olham para a esposa e falam, vem me comprar, compra aqui, tem roupa. É tudo possuído aqui lá. Olha só, eles, para começar, eles não têm cara, gente. É esquisito. Eles são deformados, parece aqueles ET de filme. É ou não é? Então já fica esperto com aquilo ali. Mas eu vou porque eu amo e ela gosta de ir, então a gente vai em shopping. Mas tem uma ala do shopping que eu sou apaixonado. Que é o que é? A praça de alimentação. Glória! Aquele sanduíche abençoado, né? Aquela lasanha do shopping, é muito boa. Só que quando você senta na mesa, e eu falo para ela, às vezes a gente desce no shopping, eu falo, não vamos levar celular, para a gente poder conversar. E o que a gente vê os casais fazendo? Celular. Um casal de frente para o outro. E fica ali vendo o videozinho. Não tem diálogo, não conversam. Vejam nas mesas de shopping para vocês verem como é que está hoje em dia. Não tem mais diálogo, não tem mais conversa. E daí como que nós vamos conseguir manter um relacionamento tal? Os pais, filhos, cada um com celular. E não tem mais diálogo, não tem mais nada. Aonde estão os nossos valores? Aonde estão o valor da família maravilhosa que é? Aonde estão as devocionais em casa que a gente pode fazer com os nossos filhos? Porque a gente tem tempo para muita coisa, né? Os doramas tomam tanto tempo. As coisas no Netflix, né? Quantas coisas a gente vê, mas quanto tempo a gente se dedica para Deus, para a família, para o cônjuge, para quê? Para que a gente possa manter um bom relacionamento gostoso e viver como uma família feliz. Porque as coisas que nós devemos, que vamos conquistar, que vamos ter, é tudo consequência. Consequência do nosso relacionamento com Deus, como a pastora falou ali na mensagem que ela trouxe do dízimo da oferta. É uma consequência. Uma família feliz, um cônjuge. O quê? Olha, meu filho está vendo a live. Meu pai. Olha só, hein? Eles estão pintando a casa, gente. Estão pintando a casa. Meu filho vai casar com a filha da pastora Andréia. Graças a Deus. Tonight. Daqui 30 dias, exatamente, né? Daqui 30 dias. Eu até perdi o que eu estava falando. O que eu estava falando? É isso aí. Isso, relacionamento com Deus. Família.
as importâncias, os valores verdadeiramente que nós temos que resgatar e não deixar se perder. Não podemos deixar se perder as coisas que estão deixando contaminar outras pessoas. Nós temos que entender que nós temos que ser diferentes. Nós não precisamos ser igual a todo mundo. Nós temos que ser diferente realmente. E aquilo que eu estava falando agora, lembrei, peguei. As nossas conquistas, elas vão ser consequência. Uma família feliz, as nossas bênçãos, o carro, a casa que vai acontecer, ela é consequência de uma família unida, de uma família feliz, de uma família com Deus. Porque quando uma família vai bem, a palavra diz que Deus ouve as nossas orações. Mas quando o marido e a esposa não estão bem, Ele não ouve as nossas orações. Então vem dificuldade, a família está bem, nós vamos enfrentar. Vem problema, a família está bem, nós vamos enfrentar. Juntos. Nós já enfrentamos muitos problemas juntos, eu e minha esposa. Estamos juntos mesmo em todas as ocasiões. E é assim que tem que ser. Esse é o verdadeiro valor daqueles que têm que entender que já são casados e aqueles que vão casar. Nunca deixe nada colocar um ponto final nas coisas. Nada pode ser suficiente para separar um casal. O perdão tem que andar junto sempre, em todos os momentos, para que a gente possa viver bem. 25 anos de casado e ontem nós estamos nos perdoando. Eu peço perdão, ela é mais difícil um pouquinho, né, de pedir perdão, mas pede. Esses dias ela pediu perdão por mim, uma coisa que aconteceu, deu uma catástrofe aí, caiu árvore para todo quanto é lado, né, amor? Mas ela me pediu perdão. Houve um temporal na cidade, vocês viram? Caiu muita árvore aí, foi porque ela pediu perdão para mim, gente. A pastora vai te dar a oportunidade, daí é a sua vez. Agora me ouve. Agora é minha vez. Igual o pastor fala, né? Agora é minha vez, não pega, agora é eu que estou falando. Mas, gente, é isso que nós temos que entender. Veja só, se o nosso casamento é forte, se a família é forte, as coisas que vêm, elas não vão derrubar. Mas a nossa família tem que ser forte, baseado no reino de Deus, naquilo que Deus nos ensina, naquilo que a palavra nos ensina. O que eu falei do versículo chave da minha mensagem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus deu o quê? O melhor. O melhor que Deus tinha, Ele nos deu. E o melhor que Deus tem, Ele continua nos dando. E amanhã Ele vai continuar nos dando o melhor dEle. E nós temos que saber o quê? Receber isso que Ele tem de melhor. E começar a praticar isso em nossas vidas. E começar a entender, quando um cônjuge olha para o outro, entender que passa os dias, mas cada dia que passa, a pessoa está ficando cada vez melhor. Eu olho para minha esposa, cada dia que passa, eu falo, você está mais bonita hoje do que ontem. Até porque eu não sou bobo, né? De dizer que não. E daí eu faço o quê? Eu invisto na minha esposa. Invisto ou não invisto, meu amor? Então ela faz uma academia. Eu tentei ir na academia, gente. O negócio é endemoniado também. O bagulho não vai não. É puxa e tal, e tal. Ai, daí você sai tudo arrebentado de lá. Fiquei 2 dias de cama, tomando banho de sal grosso. Parecia que eu estava num centro espírita. Eu falei, sai. Falei, não, eu vou correr. Porque daí correr, não comecei a correr ainda, gente, mas eu vou correr. Eu não posso mentir, é verdade. Eu falei, amor, eu vou correr. Não disse quando, né? Mas Deus do céu, gente. Mas ela gostou, ela está fazendo, eu estou pagando academia para ela, ela quer uns negocinhos, eu pago, tal, quer mexer no cabelo, quer colocar a unha de não sei o que, que dura não sei quantos dias, não tem problema. Né? Dura 30 dias e papapá. Investimento. Ok? Investimento. Então, essas coisas que nós temos que fazer e temos que continuar fazendo,
para que a gente possa manter um bom relacionamento, com o passar dos tempos, com certeza, com o passar dos tempos, nós vamos envelhecer, e isso não temos o que fazer, é ou não é? A gente vai ficar velho, para mim vai demorar mais um pouco ainda, né? Porque eu sou gordinho, os gordinhos não tem muita ruga, já notou? A gente é esticado, mas os magrinhos aparecem mais, mas os gordinhos são bem tensionadinhos, daí não aparece muito, graças a Deus. Mas faz uma, começa a emagrecer para ver. Por isso que eu quero ficar assim, gente, porque minha esposa olha para mim e ela fala, nossa, você sempre tem um rostinho de bebê. Aí eu falo, ué, pega quem pega o código aí, quem não pegar, já era. E eu só posso ir até aqui porque hoje a pastora está aí, daí ela está me vigiando. E outra coisa, gente, o que acontece? Que é um dos pontos principais, né? E isso é uma coisa que a pastora falou ontem. E eu achei muito interessante, mas já estava aqui, e ela falou uma frase muito legal. O importante para Deus não é tanto como as coisas começam, e sim como termina. E como vamos terminar a nossa família? Como o cônjuge, marido e esposa, pretende que as coisas terminem? Porque eu quero chegar diante de Deus, e falar, pai, eu cuidei da minha esposa, não foi fácil, eu sei que a cruz era forte, mas o Senhor falou que era para eu entregar, né? E eu entreguei o fardo pesado. Porque no começo foi assim, não foi, meu amor? No começo foi difícil, e eu tive que morrer para mim mesmo, para que meu casamento tivesse sucesso. Se você quer que o seu casamento tenha sucesso, morra para você mesmo. Morra para aquilo que você gosta. Morra para aquilo que você tem mais prazer. Para quê? Para viver a vida do outro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E o que o Filho fez? Morreu. Para quê? Para que nós tivéssemos vida. Ah, tá, Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Daí eu digo para minha esposa, eu te amo. Então eu tenho que estar disposto a morrer por ela, para que ela também possa ter vida. Porque tem que ser assim a relação. Porque quando eu chegar diante de Deus, Deus vai perguntar para mim, sacerdote dentro da casa, você cuidou da tua esposa? Você cuidou dos seus filhos? Seus filhos estão nos caminhos do Senhor? Porque a gente cria desde criancinha. Pode ser que no meio do caminho algum se desvie. Mas a palavra de Deus diz o quê? Hã? Porque mesmo na velhice ele não vai se desviar. Pode acontecer, a gente às vezes cria direitinho, mas às vezes pode ser que no meio do caminho aconteça alguma coisa, eles dão as desviadas, mas a palavra do Senhor está neles. E é nós, pais, quem temos que levar essa palavra e ensinar a eles. E quando chegar diante de Deus, quando for o momento do fim, eu quero chegar diante de Deus e falar, pai, eu fiz o que era certo e reto diante do Senhor. Aprendi de maneiras difíceis, porque não foi fácil. Eu aprendi de maneiras complicadas, porque nós éramos um pouco difíceis. E muitas vezes é assim que nós aprendemos. Nós aprendemos com o quê? Com os problemas. É os problemas que nos ensinam. E às vezes a gente não quer viver os problemas. Às vezes a gente não quer viver os processos, mas é os processos que nos ensinam. Hoje, se eu posso dizer que eu sou um bom empresário, hoje, se eu posso dizer que eu sou um bom dizimista, graças a Deus, e ofertante, mas eu passei muitos processos, eu falei 2 vezes. Fali de ficar devendo até as calças. Por quê? Porque eu não fazia aquilo que era as ordenanças de Deus, não fazia aquilo que Deus tinha deixado para a gente fazer, mesmo depois de estando na casa de Deus, não ouvi o que a profeta falou, não ouvi o que a minha esposa falou, e fali de novo. Porque se eu tivesse ouvido o que a minha pastora falou, e o que a minha esposa falou, eu estava muito bem já desde antes, mas não dei ouvidos. Então passei o quê?
Pelo processo, para poder aprender. E às vezes a gente não quer passar pelo processo, a gente quer pular o processo. Às vezes Deus traz uma correção para o casal já quer fazer o quê? Separar. Mas o problema está vindo para poder tratar, para poder edificar, para nos deixar mais fortes. Porque cada dificuldade que vem, cada problema que vem, cada coisa que acontece nos deixa forte. Se eu posso dizer hoje que eu e a minha esposa temos um relacionamento forte, é porque nós tivemos muitos problemas. E os problemas nós aprendemos a o quê? A aprender. E o nosso apóstolo fala o quê? Se estivermos passando por um deserto, pede para Deus para nós aprendermos o quê? Rápido. Né? E eu sempre falo para Deus, quando chega uma dificuldade, falo: Pai, o que o Senhor quer me ensinar? Me ensina rápido, que eu não quero ficar aqui não. E daí os processos vêm, nos ensinam e nos fortalecem, nos deixam mais perto de Deus. A primeira vez que eu fali, o que aconteceu? Deus Mamon entrou na minha vida, o dinheiro para mim era tudo. Carro zero, tonight, né? Papapá. Aí Deus falou: opa, negativo. Porque Deus me ama. Só que por eu ser um filho rebelde, que na época eu era, Ele me corrigiu. Da mesma forma que eu queria oferecer meu filho em sacrifício, eu acho que Cristo falou assim: vou queimar ele também, né? Vou fazer ele aprender. E aprendi com choro, gente, depressão e tudo mais. Mas aprendi. Há pouco tempo atrás, passamos por mais uma dificuldade. Eu tive um problema nas costas, hérnia de disco e tudo mais, e nervo ciático. E detalhe, eu tomava qualquer coisa e não passava dor. Tomava morfina, não passava dor. Fui no médico, no hospital, o médico falou: eu não posso dar mais nada, eu já te dei morfina e a dor não passa. Eu falei: então, deixa doer. Vou fazer o quê? Fiquei 20 dias numa cama. Depois dos 20 dias veio pânico, veio depressão, porque depois de como é que o médico falou lá? Depois de um trauma, veio tudo isso. Tristeza, um monte de coisa. Há pouco tempo atrás. Mas eu desisti, eu ficava na cama, ficava chorando, 20 dias numa cama deitado. Eu falava: Pai, em nome de Jesus, isso vai passar logo. Eu vou passar por isso logo, me ensina logo. Ele me ensinou muitas coisas. Eu precisava passar por isso. Mas ele falou: vai para academia. Eu não gostei, daí agora eu tenho que correr, eu tenho que, né? Vocês vão ver daqui uns dias eu vou ter que ficar com ruguinha, porque eu vou emagrecer um pouquinho, daí não vou estar tão tensionado. Mas eu vou fazer. Porque eu preciso cuidar da minha vida. Sabe o que Deus falou para mim nesse momento? Quando eu estava 20 dias deitado, eu via todo mundo correr. Estava passando o campeonato de basquete. E eu comecei a valorizar como é massa a pessoa andar. Não é uma coisa simples? É uma coisa simples a gente andar, não é? Mas como eu valorizei as pessoas andarem e eu não poder. Pense, 20 dias sem dormir, com dor, direto, e nada que passava dor. E eu comecei a valorizar. E esses dias Deus falou para mim: ei, vai correr ou não vai? Eu falei: vou correr, Pai. Daqui uns dias é igual o pastor, né? Pastor, na terceira vez ele fala: vou te matar. Foi assim que aconteceu com o pastor, né? Vai pregar ou não vai? Não, vai pregar ou não vai? Na terceira vez ele falou: vou matar. Porque eu podia morrer, gente. De tristeza, desânimo, um monte de coisa. Mas eu falei: Deus, negativo. Deus, eu quero sair dessa, me ensina, porque eu quero ir mais além. Eu quero a minha família, eu quero continuar com a minha família, porque quando nós morrer, nós combinamos, eu e a minha esposa, que nós vamos morrer junto, mas não vai ser de acidente. Eu falei, fui específico, falei: Pai, nós não queremos se acidentar, né? Nós queremos morrer de velho, bem velhinho, de possível acima dos 90 anos, porque você tem que ser específico. Você fala assim para Deus: Deus, eu quero morrer com a minha esposa junto. Beleza, sai na rua, se acidentou, morreu. Deus fez o teu sonho. Mas eu falei: não, Deus, eu quero morrer velho, sabe, segurando na mão da minha esposa, nós, só o chassi do pernilongo ali, sabe, só a titela assim, tudo, sabe, andando assim, e eu te amo, meu amor. E aí nós morrer de mão dada. Olha que moral. Né, meu amor? E é assim que vai ser, né? Porque nós estamos juntos, nós estamos juntos.
Mas antes eu quero levar ainda minha neta no altar. Vai ter um monte de coisa ainda que eu programei com Deus. Porque aprendemos a ser específicos também. A pastora nos ensinou, seja específico. Quando pedir algo para Deus, seja específico. Claro. E vai vir, não vai demorar, né? Diz que é uns 2 anos mais ou menos. Então, gente, é o seguinte. Quero finalizar aqui. Nenhum fracasso de nossas vidas, nenhum fracasso vai ser pior do que se fracassarmos na nossa família. Nada vai ser pior do que se fracassarmos na nossa família. Você pode fracassar num monte de coisa. Você pode fracassar na empresa. Você pode fracassar, sabe? Até mesmo no seu ministério você pode fracassar. Mas se você fracassar na sua família, você vai perder tudo que você tem. Porque primeiramente, nós temos que dar glórias a quem? A Deus. E segundo, é a nossa família. Esse é o único detalhe que nós não podemos fracassar. Na nossa família nós temos que ser fortes. Na nossa família nós temos que dar tudo e dar o melhor. Assim como Deus fez. Deus deu tudo. Deus deu o que Ele tinha de... Deus deu o que Ele tinha de melhor. Deus deu o que Ele tinha de melhor para nós. E nós temos que dar o que nós temos de melhor para Deus. Que é o quê? É a nossa família filé, é a nossa família top, é a nossa família sempre restaurada, é a nossa família sempre conectada com Deus, é a nossa família sempre, sempre, sempre um só com Deus, é o marido e a esposa lutando junto, orando junto pelos filhos, é o marido e a esposa orando um pelo outro. Isso é um relacionamento. Isso é algo valoroso, quando um ora pelo outro, quando os dois estão juntos. Uau, o Gabriel vai casar, vamos orar pelo casamento. Poxa, a Manu não vai casar ainda, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor que não chegou a hora ainda. Mas eu já oro, nós já oramos pela pessoa que vai vir. Eu já falo, pai, não me manda um carça caída. Eu falo, eu quero um cara top. Seja específico, gente. É a minha filha. Oxe, eu sou o sacerdote da casa. Se você é o sacerdote da sua casa, seja específico. Eu falo para minha filha, eu quero um cara top, tchunai, bonito, que anda igual o pai. Ó, olha aí que cutis, né? Esses dias ela falou para mim, papai, acho tão lindos os coreanos, né? Eu falei, não dá nada. Daí esses dias ela viu um polaquinho sardento, né, lá na escola. Eu falei, uau, esse aí deve ser fazendeiro, né? Polaco, sardento, falarato, arroz, baranco, se falar é polaco. Esse é dos top, né? Gente, veja só, isso é o quê? Oração. A minha filha vai demorar para casar, mas eu já oro por ela. Eu já oro pelo pretendente que vai vir. Quanto tempo eu orei para o Gabriel? Eu já sabia que ia ser a Tess. A Cris já sabia também. Nós já orávamos. A gente tem que orar pelos nossos filhos. Orar pela família. Minha esposa, quanto tempo a gente ora? Um pelo outro. Porque quando eu estava lá ruim, com dor na perna, ela ficava no carro chorando. Orando e chorando por mim. Isso é família. Quando eu tive problema, e presta atenção aqui, quando eu tive problema financeiro, nem a minha esposa, nem a minha pastora chegou e falou para mim assim, ó, eu te falei. Porque não é isso quando a gente acontece ou faz um erro, a gente precisa ouvir. Sabe o que a minha pastora falou para minha esposa? Filha, é o seguinte, ele está errado e ele vai cair. E quando ele cair, nós temos que estar pronto para ajudar ele a se levantar. Por quê? Se o teu marido cai e você fala, eu te falei, é bom para você aprender. Parabéns, que top que é você. Que filé. Não, meu amor, você caiu, mas eu estou junto com você. Nós vamos subir junto, nós vamos passar por isso junto. Você teve um problema, mas nós vamos passar por isso junto. A pastora está me olhando aqui. Eu não posso demorar muito, senão ela não me deixa mais pregar. Presta atenção aqui. Olha para mim.
A sua família é o que você tem de mais importante nessa vida. Deus em primeiro lugar, depois é a sua família. É o que você tem de mais importante. Lute, valorize, perca seu tempo, desmarque futebol ou qualquer outra coisa que for preciso se você tiver que se dedicar para ela. Marido e esposa, perca tempo juntos os dois, não importa o que aconteça, saiam junto, aproveitem, olhem, conversem, dialoguem, perdoem um ao outro, mas valorizem, não deixe qualquer coisa interferir. E quando algo for grande, não importa o tamanho, ele não pode ser maior do que o amor que vocês têm. Nenhum problema pode ser maior do que o amor que um sente pelo outro. Porque quando eu disse para minha esposa que amaria até que a morte nos separe, eu falei a verdade. E ela também falou a verdade para mim. Então que seja até o final. Vocês que vão casar, os solteiros que vão casar, presta bem atenção. Quando forem escolher, ou se já escolheram a pretendente, tem que ser até o fim. Não importa o que aconteça, tem que ser até o fim. Esse é o cara corajoso. Esse é a mulher corajosa. Corajoso é os que vão até o fim, não importa o que aconteça. De repente vocês estão ouvindo isso hoje, nunca ouviram. Começa a levar de agora em diante. Eu vou até o fim. De repente você teve um casamento passado, alguma coisa aconteceu e agora vai formar um novo relacionamento. Leva isso de hoje em diante. Leva isso de agora em diante. Não cometa os mesmos erros que você cometeu lá atrás. Seja diferente, seja forte, seja corajoso. Os erros que cometeu lá atrás, que possam ter te ensinado. E agora aprenda a tratar melhor um ao outro e faça um casamento de verdade, gente. Temos que parar de ter um casamento Nutella, um casamento descartável, ou uma família descartável igual está tendo por aí. Aonde começa hoje, um mês termina, cadê? Relacionamento de verdade, aonde tem Deus, ele não termina. Relacionamento de verdade, aonde tem Deus, o fim é só quando a gente morrer. Relacionamento de verdade, quando tem Deus, nós vamos. Aconteceu isso, nós vamos estar junto. Você errou, nós estamos juntos. Se coloca de pé.